Olá, passando para compartilhar mais um dos nossos devocionais e discipulado diário. Hoje estamos concluindo o livro de Esther, capítulos 8, 9 e 10. Uma história marcante, profunda, fala de fé, ousadia, coragem, discernimento, graça e bondade divina. Tudo isso sempre vai acompanhar a vida do Filho de Deus, do povo de Deus. Em todo tempo, em todas as gerações, nós podemos perceber Deus agindo com mão graciosa, poderosa, cuidando, zelando daqueles que fazem dele o seu socorro, fazem dele o seu Deus, que o amam. E esse povo amava o Senhor. Embora eles tivessem sido espalhados por diversas províncias, aqui são 127 províncias, da Etiópia à Índia, embora eles tivessem sido espalhados, e quando Salomão lhe apresenta o templo ao Senhor, a oração dele foi exatamente essa: Senhor, se um dia esse povo for espalhado entre as nações, que no lugar onde eles estiverem, se eles se voltarem para ti, que o Senhor ouça as suas orações. E a resposta de Deus a Salomão foi exatamente essa, que ele ouviria, porque ele é um Deus clemente, misericordioso e gracioso. Então eu quero começar te dizendo que nós podemos clamar e ele vai ouvir. Nós podemos pedir e ele vai responder. Então, o capítulo 8, a gente vai perceber, acho que uma coisa que me chama a atenção e que eu queria destacar, são muitas coisas, mas eu queria destacar o fato de que o rei havia estabelecido um decreto, a lei é irrevogável, mas um outro decreto foi estabelecido, não anulava o outro, mas o primeiro sentenciava. O primeiro levava à morte, mas o segundo dava a eles a possibilidade de lutar contra. E eu fiquei pensando na figura ali de Mardoqueu, com um decreto anulando o outro, eu fiquei pensando na figura do próprio Cristo. Havia um escrito de dívidas contra nós. Uma dívida que eu não podia pagar, você não podia pagar, mas veio Jesus. E ele anulou o escrito de dívida contra nós. Na cruz, Jesus fez isso. Ele rasgou toda a condenação que estava escrita a meu respeito e a teu respeito. É por isso que em Romanos capítulo 8, Paulo vai dizer: já não tem nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. É exatamente isso. E aí no capítulo 9 nós vamos perceber a rainha Esté fazendo um novo pedido ao rei. E parece um pedido assim, a grosso modo, você pode pensar: meu Deus, ela está sendo tão dura, talvez se vingando. Mas não, em todas as províncias, em todos os países em que os judeus foram lançados, eles eram muito odiados. Por quê? Porque aquela nação havia se tornado muito poderosa, muito grande. As nações conheciam a respeito daquela nação, daquele povo. Então, eles na verdade queriam muito destruí-los. E quando ela pede que os filhos de Amã, que haviam sido mortos no dia anterior, que eles sejam colocados, expostos, ela estava ali, então, estabelecendo um marco também de temor e de respeito dentro da cidade onde ela era rainha. Ela estava estabelecendo ali colunas, muralhas, barreiras de proteção, muros de proteção. E em todas as outras províncias isso também foi ouvido, e a partir da figura de Mardoqueu, que se tornou um braço direito do rei, e eu fico pensando em Mardoqueu, quando a oportunidade chega na vida dele, ele estava pronto. Eu acredito muito nisso. Às vezes a gente fica orando, pedindo portas abertas, pedindo coisas boas e grandiosas para acontecerem na nossa vida. E algumas portas elas são abertas e às vezes elas nos encontram desprevenidos. Então eu acredito que nós precisamos ser pessoas que devemos estar em todos os segmentos preparados
prontos. Porque a hora que a grande oportunidade chegar, ela não vai te encontrar desapercebido, desfocado. Ela não vai te encontrar sem um conteúdo, sem um conceito. Imagina se Mardoqueu ali, ele não fosse um homem letrado, estudado, um homem que havia se preparado. Chegava a grande oportunidade na vida dele e não saberia fazer nada na condição de uma segunda pessoa depois do rei. Então isso aqui é muito importante. Nós precisamos estar preparados, prontos. Quando a oportunidade chegar, vai ser só um casamento ali entre a oportunidade que chegou e o preparo que você está. E eu acho isso muito interessante. Capítulo 10 são 3 versículos e ele vem falando dos grandes feitos do rei. Vem falando de Mardoqueu, o quanto ele se tornou influente e o quanto Deus abençoa aquele povo e aquelas províncias. Então que Deus te abençoe, Deus abençoe sua vida. Leia a palavra de Deus, tenha amor por ela. Nela você vai encontrar vida, alimento, graça. Nela você vai encontrar direção. Seja um homem e uma mulher apaixonados pela palavra de Deus. Leia com paixão, com amor, extraindo as lições. E isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Deus te abençoe. Deus abençoe a sua família. E até o próximo devocional.